Meu nome é Camila Andrade, e eu tinha 31 anos quando meu pai morreu e me deixou apenas uma chave enferrujada. 3 semanas depois do enterro, voltei para a casa onde havia cuidado dele durante os últimos 15 meses. Coloquei a chave na fechadura, mas ela não entrou. A porta tinha uma fechadura nova. Ainda havia um adesivo da loja preso no metal brilhante. Minhas malas estavam empilhadas na varanda, cobertas por um plástico preto por causa da chuva. Eram 5 caixas. 15 meses da minha vida resumidos a 5 caixas. Do outro lado da rua, meu irmão Rafael estava sentado dentro da caminhonete dele, com o motor ligado, esperando eu perceber que aquela casa não era mais minha. O que aconteceu nos 6 meses seguintes destruiu minha carreira. Virou a vida da minha família de cabeça para baixo. E começou por causa de uma frase que um desconhecido me disse no velório do meu pai. Seu pai tentou proteger você. Só escolheu o jeito mais difícil. Naquele momento, não entendi absolutamente nada. Meu pai, João Andrade, morreu aos 68 anos em Campinas. Depois de uma longa luta contra a insuficiência cardíaca, eu abandonei uma promoção em São Paulo para voltar e cuidar dele em tempo integral. Aprendi a trocar curativos, controlar medicamentos e passar noites inteiras acordada ouvindo a respiração dele. Rafael aparecia aos domingos. Ficava 40 minutos, levava pão de queijo. Dizia que precisava voltar para a empresa da família e ia embora. Nunca reclamei. Sempre achei que cada um ajudava do jeito que podia. 2 dias depois do funeral, recebi uma cópia do testamento, a oficina mecânica, os caminhões, as contas bancárias, a casa onde crescemos. Tudo estava no nome de Rafael. Para mim, apenas uma linha. A minha filha Camila, deixo tudo o que estiver dentro do armário do antigo escritório. Li aquela frase 4 vezes. Dentro daquele armário, havia apenas uma caixa de ferramentas velha, alguns documentos sem importância e uma pequena chave enferrujada, presa a um chaveiro de couro. Nada mais. Achei que meu pai tivesse cometido um erro. Ou talvez simplesmente tivesse escolhido o filho favorito. No sábado seguinte, quando tentei entrar em casa e encontrei minhas caixas na varanda, Rafael desceu da caminhonete sem levantar a voz. Olhou para mim como quem fala de um orçamento qualquer. Nada é seu, Camila. Você só morava aqui porque o pai deixou. Agora acabou. Olhei para aquela chave enferrujada dentro da minha mão. Naquele instante, eu ainda não fazia ideia de que ela abriria algo muito maior do que uma porta. Ela abriria a única verdade que meu pai conseguiu esconder de toda a nossa família. Naquela mesma noite, aluguei uma pequena casa no bairro Jardim Nova Europa, em Campinas. O aluguel era barato por um motivo simples. O telhado vazava quando chovia e o piso da cozinha afundava alguns centímetros perto da pia. Ainda assim, era o único lugar que eu podia pagar. Passei horas abrindo as 5 caixas. Roupas, fotos, o caderno onde eu anotava todos os remédios do meu pai e aquela chave enferrujada. Quando virei o chaveiro pela primeira vez, percebi algo que nunca tinha visto. As letras gravadas quase haviam desaparecido. Banco Paulista, Agência Centro, cofre 218. Meu coração acelerou. Meu pai nunca comentou sobre um cofre. No dia seguinte fui até a agência. O prédio era antigo, mas o gerente confirmou que realmente existia um cofre naquele número. Porém, havia um problema. A chave sozinha não basta. Precisamos localizar a documentação do titular. Saí frustrada. Enquanto caminhava até o estacionamento, uma senhora me chamou pelo nome. Você é a Camila? Filha do João Andrade? Olhei surpresa. Ela sorriu. Meu nome é Dona Helena. Trabalhei 20 anos como secretária do seu pai. Conversamos em uma cafeteria próxima. Ela fez uma pergunta estranha. Seu irmão já encontrou o envelope marrom? Balancei a cabeça. Que envelope? Ela respirou fundo. Então ele realmente não sabe. Ficou alguns segundos em silêncio antes de continuar. 2 meses antes de morrer, seu pai veio ao escritório. Pediu que eu preparasse alguns documentos e disse apenas uma frase. Quando a Camila encontrar a chave, ela vai entender tudo. Meu corpo inteiro ficou gelado. Perguntei o que havia dentro do envelope. Ela respondeu que nunca soube. Disse apenas que meu pai saiu levando o envelope e a chave no mesmo dia. Antes de irmos embora, Dona Helena segurou meu braço. Camila, seu pai não era um homem de deixar coincidências. Se ele colocou aquela chave no testamento, foi porque queria que só você chegasse até o que está escondido. Naquela noite, pela primeira vez desde o enterro, parei de pensar na casa que tinha perdido. Comecei a pensar no motivo pelo qual meu pai fez tanta questão de esconder alguma coisa até mesmo do próprio filho. Na manhã seguinte, voltei ao banco com todos os documentos que consegui encontrar do meu pai. A gerente desapareceu por quase 20 minutos antes de voltar, acompanhada pelo diretor da agência. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e falou calmamente. Senhora Camila, encontramos a autorização que faltava. Seu pai deixou uma instrução registrada. Caso ele falecesse, apenas a senhora poderia abrir o cofre.
Senti minhas mãos tremerem. Descemos até a sala dos cofres. Quando a porta de aço se abriu, o diretor retirou a caixa número 218 e a colocou diante de mim. Respirei fundo. A chave girou lentamente. Dentro havia apenas 3 coisas. Um envelope marrom, um pendrive e uma escritura de compra de um pequeno prédio comercial no centro de Campinas. Olhei para o diretor sem entender. Ele apenas disse: "O restante pertence apenas à senhora." Esperei chegar em casa para abrir o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão pelo meu pai. "Camila, se você está lendo isto, significa que Rafael fez exatamente o que eu imaginei. Ele acreditou que eu deixaria tudo para ele. Não o culpe imediatamente. Durante anos, ele confundiu responsabilidade com direito." Continuei lendo enquanto as lágrimas caíam sobre o papel. "O prédio nunca esteve no meu nome. Coloquei tudo em uma holding criada anos atrás para protegê-lo. Você encontrará todas as informações no pendrive." Liguei o computador. Havia contratos, declarações fiscais, registros em cartório e uma lista completa de imóveis alugados. A renda mensal ultrapassava 85 mil. Meu pai havia escondido aquele patrimônio durante anos. Mas a última pasta mudou completamente a história. Ela continha gravações de áudio. Na primeira, ouvi claramente a voz do meu irmão. "Pai, coloca tudo no meu nome. A Camila nunca vai saber administrar isso." Meu pai respondeu com firmeza. "Ela cuidou de mim quando ninguém mais quis. Não confunda dinheiro com caráter." Meu estômago virou. Eu nunca imaginei que aquela conversa tivesse acontecido. Na última gravação, feita poucos dias antes da morte dele, meu pai dizia apenas uma frase: "Se Rafael expulsar sua irmã de casa, ela finalmente descobrirá aquilo que eu escondi durante todos esses anos." Naquele instante, tudo fez sentido. A chave, o armário, o testamento, o cofre. Nada havia sido esquecido. Tudo fazia parte de um plano. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era Rafael. Sua voz estava completamente diferente. "Camila, preciso falar com você." Perguntei o motivo. Ele respondeu sem respirar. "O comprador da casa acabou de desistir do negócio. E o advogado disse que alguém comprou o prédio comercial da avenida. Moraes Salles antes de mim." Olhei para a escritura que ainda estava sobre minha mesa. Sorri pela primeira vez desde o funeral. Sem dizer uma única palavra, desliguei o telefone. No dia seguinte, fui ao escritório do advogado indicado nos documentos do meu pai. Passei quase 4 horas assinando papéis e confirmando. Registros que ele havia preparado muitos anos antes. Tudo era verdadeiro. O prédio comercial não estava no meu nome ainda. Mas a holding criada pelo meu pai me tornava a única administradora e beneficiária legal. Na prática, eu havia me tornado proprietária de um patrimônio que Rafael nem imaginava existir. Naquela tarde, meu irmão apareceu na porta da minha casa. Pela primeira vez desde que nosso pai morreu, ele parecia menor do que eu lembrava. Entrou em silêncio. Olhou ao redor da pequena sala, para o teto com manchas de umidade, e para as caixas que eu ainda não tinha terminado de desfazer. Então perguntou: "Pai planejou isso tudo?" Respirei fundo. "Não. Ele planejou apenas que eu descobrisse a verdade. Você fez o resto sozinho." Rafael abaixou a cabeça. Contou que havia vendido a antiga casa para pagar dívidas da oficina e que também havia assinado empréstimos acreditando que o prédio comercial faria parte da herança. Agora nada disso existia para ele. Depois de alguns minutos em silêncio, perguntou se eu pretendia processá-lo. Olhei diretamente nos olhos dele. "Não. Também não quero a casa. Nem vingança. Quero apenas viver a vida que o pai tentou proteger." Ele ficou alguns segundos sem dizer nada. Antes de sair, tirou um molho de chaves do bolso. Era a chave da antiga casa. Colocou sobre a mesa. "Eu sei que ela não vale mais nada para você, mas mesmo assim acho que deveria ficar com ela." Empurrei a chave de volta. "Guarda. Casas podem ser vendidas. Dinheiro pode acabar. Mas confiança, quando é quebrada, dificilmente volta." Ele saiu sem insistir. Nunca mais tocamos naquele assunto. 6 meses depois, reformei o prédio comercial. Os aluguéis passaram a financiar um pequeno escritório, onde comecei a ajudar gratuitamente idosos e famílias a organizar inventários e proteger seus patrimônios. Para que ninguém passasse pelo que eu vivi, às vezes ainda penso no meu pai. Muita gente diria que ele deveria ter contado toda a verdade antes de morrer. Talvez. Mas hoje acredito que ele conhecia cada filho que tinha. Ele não deixou a maior herança dentro de um cofre. Deixou dentro de uma escolha. Meu irmão escolheu a ganância. Eu escolhi seguir em frente. E no fim, descobri que a verdadeira herança nunca foi um prédio. Foi a oportunidade de reconstruir minha vida sem carregar o peso do ressentimento.